Um mecânico do estaleiro gritou na frente de todos que aquela lancha podre nunca mais flotaria com uma surda tentando salvar o casco. Ela entrou sozinha no pátio úmido. O pessoal riu, comentou baixo, apontou para a sujeira acumulada. Ela ignorou tudo e começou a checar cada ponto do casco. A fibra solta denunciava descuido antigo, mas ali, no meio da sujeira, ela encontrou um trecho firme que muda tudo e pode virar o jogo. O clima ficou tenso, como se todos esperassem a próxima humilhação ou a chance dela calar todo mundo. Ela acordava cedo no pequeno quarto dos fundos, onde o barulho do mar chegava abafado pelas paredes simples. A rotina começava sempre com os mesmos movimentos. A água fria no rosto, a toalha deixada sobre a cadeira, as botas gastas ao lado da porta. O galpão improvisado ficava a poucos metros dali, montado com peças velhas que ela recolheu ao longo dos anos. O cheiro constante de resina impregnava o ar. Ferramentas ficavam alinhadas em caixas de plástico. Nada era novo, mas tudo funcionava do jeito que ela precisava. Ela gostava de caminhar até o pátio vazio antes de todo mundo chegar. Olhava as embarcações deixadas para trás, sempre avaliando detalhes simples que outros ignoravam. Observava a luz batendo na lateral das lanchas. Reparava nas manchas na pintura. Notava a umidade presa entre camadas de fibra. Sentia o piso frio sob as botas enquanto cruzava o espaço silencioso. Era um ambiente bruto, com poeira fina, tábuas soltas e restos de material acumulados. Mas ali, ela se sentia segura. Tudo seguia um padrão claro. Tudo tinha ordem. O trabalho surgia aos poucos. Pequenos barcos de pescadores, motores sujos, peças corroídas por sal. Ela resolvia o que aparecia com paciência. Mantinha sempre o mesmo ritmo. Chegava cedo. Abria as caixas. Separava lixas, resina, catalisador. Avaliava cada superfície sem pressa. As mãos firmes deslizavam sobre cada curva. Ela entendia a lógica silenciosa do material. Conhecia o ponto certo de pressão. Sabia quando parar. Sabia quando insistir. Os outros mecânicos do entorno raramente conversavam com ela. Passavam rápido, faziam gestos curtos, deixavam ferramentas no lugar errado. Ela reorganizava tudo sem reclamar. O isolamento era constante, mas ela não questionava. Apenas seguia. O foco estava no trabalho, não na opinião alheia. Às vezes alguém ria dela ao longe, às vezes alguém falava algo que ela não ouvia. Ela percebia apenas pela expressão, pelo movimento do rosto, pelo jeito como os ombros levantavam. Guardava tudo em silêncio e continuava. O almoço acontecia sempre no mesmo canto da oficina. Um banco baixo, uma marmita simples e poucos minutos de descanso. Ela observava o movimento na rua. Carros passando, gente apressada. Turistas caminhando em direção à praia. Nada chamava a atenção. Era apenas mais um intervalo na rotina. Depois da tarde de trabalho, ela voltava para casa com passos tranquilos. Tirava as botas na porta. Limpava o rosto. Guardava ferramentas menores que levava consigo. O dia terminava com a sensação de continuidade. Nada extraordinário acontecia. Nada mudava de verdade. Era só a vida normal de alguém que trabalhava longe do barulho e da atenção dos outros. Ela seguia sem pressa, sempre no mesmo ritmo, como se cada dia fosse a preparação silenciosa para algo que ainda não tinha forma. O dia começou igual aos outros, mas havia uma lancha nova no pátio. Não era realmente nova, era velha, pesada, com manchas escuras na lateral. Ficava apoiada de forma irregular sobre 2 suportes improvisados. A estrutura parecia cansada. A fibra tinha um tom opaco que denunciava abandono. Ela passou a mão pela superfície e sentiu pequenas quebras sob a tinta. Eram cortes finos, quase invisíveis. Algo ali estava errado de um jeito que ninguém assumiria de imediato.
Os mecânicos ao redor fingiam não olhar. Seguiam com seus trabalhos, mas observavam de canto de olho. Ninguém queria tocar naquela lancha. O dono do estaleiro tinha deixado ela ali pela manhã e dito que avaliariam depois. Mas todos sabiam que depois significava nunca. A embarcação já chegava com fama ruim. Comentavam que o casco apodrecia por dentro, que a água tinha entrado por anos, que a estrutura interna estava comprometida. Ela ouviu apenas os gestos, as expressões e o jeito como riam baixo. Ela decidiu observar melhor. Se aproximou da popa. A madeira interna estava marcada por pequenas ondulações. Isso indicava que algo tinha ocorrido por baixo da pintura. Umidade antiga, talvez vazamentos contínuos. Tocou a borda e notou um afundamento leve, nada gritante, nada aparente para quem passava rápido, mas suficiente para mostrar que o defeito principal não estava na superfície. Havia algo escondido dentro do casco. O cheiro também entregava alguma coisa. Era um odor misturado de resina mal curada e mofo antigo. Ela já tinha sentido isso antes em cascos deixados anos sem cuidado. Era o tipo de problema que se espalhava silencioso. Não fazia barulho. Não quebrava de uma vez. Só avançava devagar, corroendo tudo por dentro até o dia em que alguma parte desabava sem aviso. Ela movimentou o corpo para enxergar a parte inferior. A luz do galpão entrava lateralmente e mostrava sombras irregulares, pontos opacos, regiões que absorviam a claridade como se estivessem ocas. Ela apoiou as mãos no chão e verificou a curvatura da quilha. Havia áreas que cediam de forma desconfortável. Era claro que a lancha tinha sofrido mais do que qualquer pessoa ali gostaria de admitir. Os outros perceberam que ela examinava com atenção. Um deles passou carregando uma caixa e deu uma risada curta. Outro trocou olhares com um colega. Eles sabiam que ela sempre ia fundo no que fazia. E sabiam também que aquilo podia virar responsabilidade dela se demorasse. Mas ninguém interferiu. Era mais fácil deixar a lancha esquecida do lado do pátio. Ela continuou olhando cada detalhe, cada marca, cada ponto frágil. Sabia que o defeito principal ainda não tinha sido revelado. Intuía que estava escondido sob camadas antigas de remendos mal feitos. A lancha guardava um problema maior, silencioso, esperando para aparecer no momento menos esperado. E ela pressentia que descobrir esse defeito mudaria tudo no que viria a seguir. Os dias seguintes começaram sempre com os mesmos gestos. Ela chegava cedo, antes do barulho dos outros mecânicos. O pátio ainda estava úmido da noite, com marcas de pneus antigas e pequenos poços de água acumulados perto da cerca. O cheiro de sal vinha com o vento que passava entre as embarcações. Ela caminhava até a lancha sem pressa. Colocava as luvas, separava lixas, espátulas e uma lanterna pequena. Tudo organizado do jeito simples que funcionava para ela. A rotina dela envolvia observar antes de agir. Passava longos minutos analisando superfícies. Tocava cada área com a ponta dos dedos, procurando variações pequenas que entregassem algo escondido. A lancha ocupava um espaço cada vez maior em seus pensamentos. Era um objeto estranho, esquecido, pesado, mas também era um desafio claro, direto e firme. Ela gostava de estruturas que exigiam atenção lenta. Havia um ritmo que a acalmava enquanto repetia movimentos simples. Os outros trabalhadores começavam a chegar. Eles passavam por ela com olhares curiosos. Alguns mexiam a cabeça, como quem confirma uma certeza antiga. Ela fingia não notar. Continuava firme na análise. Abria uma caixa, pegava uma escova pequena e removia poeira acumulada em pontos específicos. A fibra começava a mostrar padrões irregulares. Algumas partes soltavam farelo. Outras ficavam rígidas demais. Ela memorizava tudo. Não precisava anotar. Cada detalhe se fixava naturalmente. Na hora do almoço, ela se afastava pouco.
Sentava no mesmo banco e observava a lancha enquanto comia. O sol batia de outro ângulo e revelava sombras novas. Manchas que antes pareciam pequenas agora surgiam maiores. Era como se o casco mudasse com a luz. Isso prendia a atenção dela mais do que qualquer conversa. Ela tinha o hábito de estudar objetos até entender sua lógica interna, mesmo que ninguém visse sentido nisso. Durante a tarde, repetia o processo. Lixava pontos discretos, limpava áreas para checar a profundidade de rachaduras. Testava a resistência da estrutura com toques leves. O trabalho parecia lento para quem olhava de fora, mas para ela era um avanço contínuo. Cada marca revelada aproximava a verdade do casco. Era uma rotina silenciosa, firme, quase teimosa. O tipo de rotina que não precisava de elogios nem aprovação. No final de cada dia, ela guardava as ferramentas com cuidado. Limpava as mãos em um pano velho e caminhava de volta para casa. O corpo cansado mostrava que tinha feito tudo no mesmo ritmo dedicado de sempre. A lancha continuava ali, esperando. E ela sabia que cedo ou tarde descobriria o que realmente corroía aquela estrutura por dentro. A rotina apenas preparava o terreno para o momento em que o problema finalmente se revelaria. A manhã chegou com um clima pesado no pátio. O céu estava encoberto e a umidade parecia presa no ar. Ela caminhou até a lancha com o mesmo cuidado de sempre, mas algo ali já demonstrava desgaste além do esperado. Durante dias ela tinha observado sinais pequenos, quase tímidos, mas agora uma mudança clara aparecia na superfície. Havia uma linha nova, fina, ondulada, atravessando a lateral do casco. Não era uma rachadura comum. Era um indício de colapso interno. Ela encostou a palma da mão no ponto central. A fibra cedeu mais do que deveria. Era uma deformação lenta, como se o material estivesse cedendo para dentro. Ela afastou a mão e respirou fundo. Tocou outra área e sentiu a mesma resposta mole. A estrutura não estava apenas fraca, estava falhando. A sensação era parecida com um piso oco prestes a desabar. O defeito oculto finalmente começava a aparecer de verdade. Os primeiros mecânicos chegaram e perceberam o jeito como ela examinava a lancha. Um deles fez um comentário curto, apontando para a deformação. Outro apenas deu uma risada abafada. Eles se aproximaram um pouco mais, curiosos. A fama do casco podre voltava a circular entre eles. Era como se estivessem esperando o momento em que alguém confirmaria que a embarcação estava perdida. Ela notou os olhares, mas continuou focada. Decidiu testar a resistência com uma leve pressão na parte inferior. O casco respondeu com um estalo seco. Não foi alto, mas suficiente para chamar atenção imediata. A superfície afundou alguns milímetros. Era o tipo de som que nenhum mecânico queria ouvir. Ela recuou o corpo de forma automática. Observou o ponto e percebeu que a rachadura se expandia lentamente, revelando uma camada interna encharcada e escura. A água antiga ficava presa ali havia anos, corroendo tudo por dentro. O clima mudou de repente. Um dos trabalhadores balançou a cabeça, como quem afirma que tudo já estava decidido. Outro cruzou os braços e observou de longe. Era claro que ninguém tocaria naquele casco. Não era apenas um defeito, era uma queda total da estrutura. Um sinal evidente de que a embarcação estava à beira do colapso. Ela passou a mão na superfície com cuidado, tentando medir a profundidade do dano. Pequenos fragmentos se soltaram, caindo no chão úmido. Ela percebeu que aquele momento marcava uma virada. O problema não estava mais escondido. Agora era visível para qualquer pessoa que se aproximasse. A lancha mostrava sinais claros de que não aguentaria muito tempo. Era o tipo de situação que costumava levar embarcações diretamente para o descarte. Mas ela não recuou. Apenas observou, firme, como se cada detalhe novo reforçasse a necessidade de continuar.
A queda do casco não afastava a possibilidade de recuperação. Apenas deixava claro o tamanho do desafio que enfrentaria dali em diante. O pátio amanheceu com um vento mais forte, levantando poeira e arrastando pequenos pedaços de fibra solta. Ela chegou cedo, como sempre, mas encontrou a lancha em uma posição diferente. Os suportes tinham cedido alguns centímetros durante a noite, fazendo o casco inclinar levemente para a esquerda. Era um movimento pequeno, mas suficiente para mostrar que a estrutura estava perdendo força de forma acelerada. Ela caminhou até o casco com passos firmes, sentindo o chão irregular sob as botas. A superfície da embarcação parecia pior do que no dia anterior. Ela se aproximou da rachadura principal e percebeu que agora havia uma abertura mais longa. A fibra exposta mostrava um tom escuro, saturado por anos de infiltração. A umidade interna tinha se espalhado por canais invisíveis. O casco parecia respirar de forma instável, como se qualquer toque pudesse ampliar o dano. Ela colocou a mão na lateral e sentiu a vibração mínima. Era a confirmação de que a crise estava instalada. A estrutura não tinha mais sustentação confiável. Os outros mecânicos começaram a chegar. Eles pararam ao ver a inclinação da lancha. Um deles apontou para o suporte torto. Outro fez um gesto que indicava que a queda completa estava próxima. O dono do estaleiro apareceu pouco depois, observando tudo com expressão tensa. Ele olhou para ela, depois para a lancha e voltou para o escritório sem dizer nada. Era óbvio que ninguém queria assumir o risco. A embarcação agora representava um problema sério. Se caísse, quebraria o resto do pátio. Se quebrasse, viraria prejuízo. Ela não desviou o olhar. Pegou uma lanterna e se agachou para analisar a parte inferior. A luz mostrava manchas escuras espalhadas como ilhas de podridão. Cada ponto parecia maior que o anterior. A fibra estufada indicava que a água antiga ainda estava presa entre as camadas internas. Ela pressionou levemente uma área próxima ao centro e o casco respondeu com um som oco, profundo, quase cansado. A crise já não era teórica. A embarcação estava entrando em colapso diante dela. O vento aumentou, balançando a estrutura instável. O pátio inteiro parecia acompanhar a tensão daquele momento. Ela se levantou devagar e observou o topo da lancha, imaginando o peso distribuído sobre os suportes frágeis. A inclinação aumentava milímetro por milímetro. Era o tipo de situação em que qualquer pessoa desistiria. Alguns mecânicos se afastaram por segurança. Outros ficaram observando de longe, esperando o momento exato em que o casco cederia de vez. Ela, porém, manteve o foco. O caos crescente só deixava uma coisa mais clara. Era preciso agir rápido. A crise do casco não era o fim. Era o ponto crítico que revelaria a real dimensão do problema. Ela sabia que, em meio ao colapso, ainda existia alguma parte que poderia ser aproveitada. A situação exigia clareza e firmeza. O casco podia estar caindo, mas a decisão de continuar começava ali. O pátio estava silencioso quando ela chegou naquele dia. O vento tinha diminuído e o ar parecia pesado, como se algo estivesse suspenso à espera de decisão. A lancha continuava inclinada, apoiada de forma precária nos suportes que já não ofereciam confiança alguma. O casco mostrava novos afundamentos, revelando que a crise avançava sem pausa. Ela se aproximou com passos lentos, observando cada mudança desde a noite anterior. Nada ali parecia estável. Mesmo assim, havia um ritmo claro nas marcas deixadas pela deterioração. Ela começou examinando a parte frontal da embarcação, onde quase ninguém prestava atenção. Era uma região menos afetada, sempre ignorada porque não apresentava falhas visíveis. Ela passou a mão pela superfície, sentindo pequenas irregularidades. Não eram rachaduras, não eram sinais de colapso. Eram apenas ondulações discretas.
Ela seguiu essas linhas até chegar a um ponto onde a fibra parecia mais firme. Foi um contraste imediato. A estrutura ali não vibrava, não cedia. Era sólida de um jeito que destoava de todo o resto. Ela inclinou o corpo para observar melhor e percebeu algo inesperado. Entre duas camadas de resina antiga, havia um reforço escondido. Era um material colocado em algum reparo antigo, esquecido por quem fez o serviço. A camada interna tinha resistido ao tempo e ao abandono. Aquele pedaço quase invisível sustentava parte da curvatura do casco. Ela passou os dedos com cuidado, testando a resistência. A solidez era evidente. Não era um milagre. Era apenas uma sobra de trabalho bem feito que alguém tinha deixado para trás sem notar. O encontro com aquele reforço mudou o ritmo da análise. Ela começou a mapear o entorno imediato, procurando conexões entre as áreas firmes e as regiões comprometidas. Havia um padrão simples unindo tudo, uma linha estrutural que se mantinha intacta apesar da deterioração ao redor. Era como se o casco tivesse uma espinha dorsal, ainda capaz de sustentar uma recuperação. Não era a solução completa, não era garantia de sucesso, mas era um ponto de partida real, concreto e confiável. Os outros mecânicos começaram a circular pelo pátio. Alguns pararam para ver o que ela fazia, mas logo seguiram adiante. A lancha, para eles, continuava perdida. Nada no comportamento deles sugeria interesse em entender o que ela encontrara. Ela não esperava reação diferente. O isolamento já fazia parte do ambiente. A descoberta era só dela. Não precisava de aprovação. Ela ajustou a posição do corpo e tocou novamente a área firme. A sensação era a mesma. Solidez, resistência real. Era a primeira vez, desde que a lancha chegara, que ela encontrava algo que não ameaçava se desmanchar sob seus dedos. Esse fragmento era pequeno, mas suficiente para mudar a perspectiva. O encontro com essa estrutura preservada indicava que ainda existia um caminho possível. A deterioração não tinha vencido tudo. Ela se levantou devagar e observou o casco inteiro, agora com outro entendimento. A crise continuava forte, mas havia um ponto central que poderia sustentar o começo da recuperação. A partir daquela descoberta, a história da lancha ganhava outra forma. O desafio não diminuía, mas pela primeira vez surgia um fundamento concreto para agir de verdade. A manhã chegou com uma claridade suave, iluminando o pátio de forma uniforme. Ela caminhou até a lancha com a mesma precisão de sempre, mas carregando agora a certeza discreta de que algo importante estava próximo. O reforço firme encontrado no dia anterior permanecia na memória como uma peça central do quebra-cabeça. Ela sabia que aquela área sólida não era um acidente isolado. Havia uma lógica escondida sob a deterioração. Bastava seguir o rastro certo para entender onde tudo começava a ruir. Ela se ajoelhou ao lado da embarcação e iniciou um mapeamento lento. Passou a mão pelas bordas da área firme e seguiu a transição até os pontos onde a fibra começava a falhar. Observou como a textura mudava. Notou diferenças mínimas no relevo. Cada pequena alteração marcava uma fronteira entre estabilidade e podridão. Era um ritmo desigual, como se alguém tivesse misturado materiais de forma aleatória no passado. Mas havia um padrão escondido ali. Um fluxo contínuo que indicava onde a infiltração tinha entrado primeiro. Ela aproximou o rosto da superfície e identificou uma linha discreta, quase apagada, onde a resina antiga deixava uma mancha mais clara. Seguiu essa linha com o dedo até perto da quilha. A região parecia menos resistente. A cor era diferente. O cheiro também. Havia um leve odor de madeira morta, preso há anos. Era o tipo de detalhe que não aparecia à primeira vista. Ela apoiou a palma da mão e pressionou com cuidado. A área respondeu com um som abafado.
Não era oco, não era firme. Era um meio termo estranho. Ela repetiu o teste mais acima e percebeu a mesma resposta. A partir disso, começou a traçar mentalmente o caminho da infiltração. A água não tinha entrado por toda parte de forma uniforme. Ela tinha encontrado uma brecha específica, um ponto de falha pequeno, esquecido em algum reparo mal feito. Seguiu a linha até um canto inferior, onde a tinta descascada formava uma marca ovalada. A superfície ali parecia frágil de um jeito diferente. A textura lembrava uma camada que nunca chegou a curar direito. Ela tocou com mais firmeza e parte da fibra se soltou com facilidade, revelando uma cavidade interna escura. Aquele era o início de tudo. O ponto exato onde a infiltração começara anos atrás. Uma falha simples, ignorada, que se espalhou devagar até comprometer grande parte da estrutura. Era a revelação que faltava. A lancha não apodreceu por inteiro. Ela foi consumida a partir daquele núcleo, um ponto minúsculo que passou despercebido por todos que tentaram reparar antes. Ela se levantou devagar e olhou o casco com nova clareza. A deterioração agora tinha lógica. A partir daquele ponto inicial, todo o resto fazia sentido. A revelação era simples, direta e concreta. Saber onde tudo começou mostrava exatamente onde a recuperação deveria começar também. Larga sobre o chão úmido, ela caminhou até a lancha com movimentos firmes, carregando apenas o essencial: lixas, escovas, pedaços de fibra, resina e um balde pequeno. Nada além do necessário. Agora que sabia onde tudo começava, a ação precisava ser direta, sem desvios. A recuperação não poderia depender de força bruta ou improviso. Exigia precisão. Ela começou limpando a área onde a infiltração teve início. Removeu a fibra solta com movimentos curtos e constantes. A superfície cedeu sem resistência, revelando a cavidade interna que durante anos tinha espalhado deterioração pelo casco. O espaço era maior do que parecia. As bordas estavam frágeis, mas ainda mantinham algum formato. Ela continuou raspando com cuidado, retirando camadas mortas. O som da escova tocando o material ressoava baixo, marcando o ritmo de cada avanço. Os primeiros mecânicos chegaram enquanto ela trabalhava. Eles passaram sem comentar, mas olhavam de longe, acompanhando cada gesto. A inclinação da lancha continuava preocupante, mas agora havia blocos de madeira reforçando os suportes. Ela tinha colocado ali na noite anterior, antes que o casco cedesse de vez. Ninguém tinha ajudado, ninguém tinha perguntado nada. Mesmo assim, os blocos estavam firmes, sustentando a estrutura enquanto ela agia. Com a área limpa, ela preparou a mistura de resina. Trabalhou devagar, medindo o catalisador com atenção. Não queria excesso, não queria desperdício, apenas a quantidade exata para preencher o primeiro espaço. Colocou a fibra em camadas pequenas, ajustando cada pedaço com os dedos. A estrutura interna começava a ganhar forma novamente, sustentada por um ponto seguro e planejado. Ela repetiu o processo, camada por camada, até que o buraco original deixasse de ser um vazio e começasse a parecer parte da lancha outra vez. O vento passou pelo pátio e levantou poeira. Ela ajustou o corpo para continuar o trabalho. Agora precisava reforçar as laterais. As áreas firmes descobertas dias antes serviam como guia. Ela conectou os pontos sólidos ao núcleo reconstruído, criando uma linha de força contínua. A lancha parecia recuperar uma lógica que tinha perdido há anos. Era uma transformação lenta, silenciosa e concreta. Enquanto isso, alguns mecânicos se aproximaram mais. Um deles parou por alguns segundos, observando a conexão entre as camadas novas e as partes antigas. Outro analisou a curvatura que antes parecia perdida. Eles não falaram nada, mas a mudança no olhar era evidente. Já não havia desprezo.
era uma curiosidade contida, quase cautelosa. Ela continuou até o fim da manhã. Ajustou mais fibra, preencheu fendas, reforçou a borda inferior. O casco, antes frágil, começava a ganhar peso real. A estrutura reconstruída sustentava parte da forma original. Não era o fim do trabalho, era apenas o início da segunda chance da lancha. Quando ela deu um passo para trás, pela primeira vez desde o início, o casco parecia menos inclinado. A lancha segurava seu próprio peso com mais firmeza. A recuperação tinha começado de verdade. O pátio amanheceu com uma luz forte e direta, iluminando cada imperfeição do casco. Ela caminhou até a lancha em silêncio, carregando apenas as ferramentas necessárias para continuar o reforço. O trabalho dos dias anteriores tinha mudado a estrutura de forma visível. A inclinação agora era mínima. A linha central, antes frágil, mostrava firmeza. A superfície começava a recuperar o formato original, mesmo que ainda marcada por remendos recentes. Era um avanço concreto, resultado de ações simples, repetidas, sem interrupção. Ela iniciou o dia lixando as camadas aplicadas. A superfície áspera mostrava pontos que precisavam de ajuste. Ela passava a mão para sentir a regularidade. Tocava um trecho, voltava ao balde, ajustava a fibra e retornava para preencher pequenas falhas. O processo era lento, mas cada gesto fortalecia a transformação da lancha. As partes sólidas agora formavam uma rede de apoio. As áreas reconstruídas conectavam tudo de forma contínua. O casco, antes ameaçado, começava a oferecer resistência ao toque. Os mecânicos, que antes riam de longe, passaram a circular com mais frequência ao redor da embarcação. Um deles se aproximou e observou o reforço na lateral. Outro caminhou pelo pátio, parando por alguns segundos para ver o nivelamento da borda inferior. Ninguém se manifestava, mas o movimento deles mostrava que a percepção tinha mudado. O desprezo já não existia. A curiosidade ocupava espaço. A dúvida ainda era grande, mas não havia mais certeza de fracasso. Ela continuou o trabalho sem olhar para ninguém. Ajustava cada detalhe com precisão. Aplicava resina em pequenas quantidades. Ajustava a curvatura. Testava a resistência com toques leves. O casco respondia com firmeza crescente. Era uma transformação que não dependia de elogios. Era resultado de paciência acumulada ao longo de dias. Cada camada colocada formava uma história silenciosa de avanço. Nada ali acontecia por acaso. Com o passar das horas, a lancha começou a ganhar brilho. Não era pintura, era a resina nova refletindo a luz. As áreas antes escuras agora tinham um tom uniforme. A superfície não vibrava mais sob pressão. A linha estrutural, antes escondida sob a deterioração, agora funcionava como eixo de sustentação. A embarcação, que muitos consideravam condenada, recuperava consistência real. No meio da tarde, ela deu alguns passos para trás e observou o casco por inteiro. A transformação era evidente. A lancha não parecia mais prestes a desabar. A estrutura suportava o próprio peso sem dificuldade. O reforço interno conectado ao núcleo recuperado criava estabilidade. Era como ver o resultado de um trabalho que ninguém acreditou possível. A mudança estava ali, palpável, sem exageros. Os mecânicos ficaram em silêncio. Alguns cruzaram os braços. Outros apenas acompanharam a cena com atenção. O pátio, que antes vibrava com comentários baixos, agora observava sem ruído. A lancha transformada não precisava de aprovação. Sua nova forma falava por si. Ela guardou as ferramentas devagar. Caminhou alguns passos e encostou a mão na lateral firme. O toque era diferente. Não havia mais fragilidade. O casco respondia com solidez. A transformação estava concluída. Ela chegou cedo naquele último dia,
Quando o pátio ainda estava silencioso e o sol apenas tocava a superfície das embarcações. Caminhou até a lancha com passos tranquilos. Não havia mais urgência. O casco estava firme. A linha estrutural mantinha o peso sem esforço. A superfície, antes manchada e frágil, agora tinha um tom uniforme, marcado apenas pelos sinais naturais do tempo. Era uma embarcação velha, mas sólida. Não havia tentativa de esconder isso. Era apenas a verdade direta do trabalho feito. Ela passou a mão pela lateral e sentiu a textura regular. Lembrou de cada camada aplicada, de cada manhã começada com incerteza, de cada momento em que o casco parecia prestes a ceder. Não pensou em quem duvidou. Não pensou nos risos que circulavam pelo pátio no início. Lembrou apenas do silêncio das madrugadas, quando reforçou os suportes antes que a lancha caísse. Cada gesto simples tinha construído aquele resultado. Nada ali vinha de sorte. Tudo era sequência de pequenos passos repetidos sem interrupção. Os mecânicos chegaram aos poucos, pararam ao redor, observando o casco recuperado. Não havia comentários, só um silêncio diferente. Era o tipo de silêncio que surge quando alguém reconhece algo sem admitir em voz alta. Eles acompanhavam a embarcação desde o começo. Viram a deterioração, o colapso, a crise. Agora viam a estabilidade. Não era preciso dizer nada. O olhar deles já mostrava que a história tinha mudado. Ela caminhou até a proa e observou o reflexo da luz sobre a resina nova. A lancha não era um triunfo grandioso, era apenas um objeto salvo do abandono, mas era o suficiente. Ela pensou no ponto inicial da infiltração, na falha pequena que ninguém viu. Lembrou da primeira área firme encontrada dias depois. Tudo fazia sentido agora. A recuperação tinha começado quando encontrou algo que ainda podia resistir. Era uma lógica simples, uma parte sólida sustentando o resto. Ela respirou fundo e deu alguns passos para trás. Observou a estrutura inteira mais uma vez. O trabalho final não era uma resposta aos outros. Era uma resposta ao próprio ritmo silencioso que sempre guiou suas mãos. Não precisava de reconhecimento. Não precisava de explicações. O casco firme já dizia o que precisava ser dito. O pátio ficou mais movimentado. As vozes aumentaram. Ferramentas bateram. Motores foram ligados. A rotina voltava ao normal. Ela se afastou da lancha e caminhou até a bancada onde guardava suas coisas. Fechou a caixa de ferramentas com cuidado. Sentiu o peso leve de ter feito exatamente o que pretendia. A embarcação estava pronta, o resto não importava. A história terminava ali, simples e concreta. Uma lancha recuperada, uma mecânica surda que trabalhou sem ruído, sem pressa e sem testemunhas necessárias. O resultado permanecia no casco firme, sustentando o próprio peso sem medo.